meus queridos! Estamos aqui para mais uma lição da nossa classe dos pré-adolescentes. E hoje nós estamos com a lição de número 10. Pois é, já estamos quase no final desse trimestre, não é verdade? E o título da nossa lição diz mesmo assim: Fazendo Escolhas Sábias. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu convido você a orar comigo e convidar o Espírito Santo para tomar a frente. Amém? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na Tua presença, Senhor, te convidando, ó Pai, para que Tu venhas tomar a frente desta aula e falar aos nossos corações. Eu te convido, Espírito Santo, toma a frente. Abençoa cada um que está ouvindo, assistindo neste momento. Que a lição de hoje, Senhor, fale profundamente ao coração de cada um. Eu que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como eu já disse, o título da nossa lição é Fazendo Escolhas Sábias. E o nosso texto áureo, aquele para decorar, que é o A Bíblia Diz, está no Salmo 1 e o verso 1 também, que diz mesmo assim: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. E a nossa lição de hoje está baseada em Provérbios, capítulo 3, os versículos 5 e 6, que diz mesmo assim, vamos acompanhar? Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Amém? Então, esses são os textos base da nossa lição de hoje. E a nossa lição está dividida em 3 pontos, né? Falando o que é valores, né? O que são valores. O segundo ponto, desenvolvendo o meu sistema de valores. E o terceiro ponto é decidindo sabiamente. Então, eu convido você a acompanhar com a sua lição, sua revista da escola dominical, que com certeza você deve ter em mãos, e vamos acompanhar, né? A idade de vocês, né, a idade de pré-adolescência, é uma idade muito importante. Você está deixando de ser criança e está começando a tomar decisões importantes, né? A ter um pouquinho mais de independência, e vocês precisam ter sabedoria na hora de fazer as escolhas. E é justamente esse tema que a lição quer abordar. Aí o que o comentarista diz mesmo assim? Que é preciso ter consciência que uma decisão ou uma escolha errada hoje vai comprometer seriamente a sua vida no futuro. Então, meu querido adolescente, o tema da nossa lição é justamente isso, sabe? São escolhas. Tudo na nossa vida depende de uma escolha que a gente faz. Hoje mesmo você escolheu estar assistindo esse vídeo, escolheu a roupa que você está vestindo, né? Você faz escolhas que às vezes você nem percebe. E tem escolhas mais importantes, como a escolha de obedecer, escolhas de estudar, né? Escolhas de se organizar melhor, de ir para a igreja, de ler a Bíblia. São escolhas de amizades, por exemplo, que vão repercutir para o resto da sua vida aquilo que você vai falar. E todas as nossas escolhas, elas são baseadas naquilo que a gente tem, que a gente guarda, que a lição da gente chama de valores, certo? Que é o primeiro ponto da nossa lição. Valores. Quais? Aí, e o que são valores, né? Eu vou colocar o slide aí para você acompanhar uma definição que eu pesquisei e está justamente na nossa lição também, falando o que são valores. Vamos ler? Valor é um conjunto de ensinamentos que são herdados da família, da sociedade e da localidade onde moramos e que forma o nosso caráter e a nossa maneira de pensar. Então, valores é tudo isso, meu querido adolescente. Tudo aquilo que a gente aprende dos nossos pais, o que a gente aprende da nossa família, do convívio da nossa família, da sociedade, da igreja, a sociedade como um todo, né? A sociedade que comporta a igreja, a escola, os seus amigos, a localidade em que você mora, né? A questão cultural. Tudo isso vai formar um conjunto de ensinamentos, de regramentos, de valores que vão influir nas suas decisões,
naquilo que você vai decidir. E existem valores, né? Os valores eles podem variar de cultura, mas existem aqueles tipos de valores que são considerados valores universais, que independente de cultura e de tempo, por exemplo, de qual tempo que você está, em qual século você viva, esses valores são universais. E quais são eles? Eu gostaria que você acompanhasse nesse próximo slide, para você ter uma ideia do que são valores, né? E com base nesses valores universais, para você começar a clarear um pouquinho para a gente começar a nossa lição. Então, valores universais, exemplos: respeito. O que é ter respeito? Respeito nada mais é do que a capacidade de ter em consideração os sentimentos das outras pessoas. Então, quando a gente respeita alguém, a gente está tendo consideração ao sentimento de outras pessoas. Honestidade também é um valor universal que independe de cultura, de país, de tempo. A honestidade significa agir com ética e verdade nas relações humanas, né, no seu convívio, no cumprimento das obrigações, de acordo com seus princípios éticos e morais que você já adquiriu. A humildade também é um valor universal. A humildade, o que é a humildade? É simplesmente reconhecer as suas falhas, as suas dificuldades, né? A humildade ela está intimamente relacionada com a modéstia, com a simplicidade, com reconhecer as nossas próprias limitações. E ela é universal, é muito importante. Empatia. Será que você já viu essa palavra? Empatia é a capacidade de perceber também os sentimentos das outras pessoas. Quando eu percebo que as pessoas estão tristes ou felizes, ou empolgadas ou desanimadas, quando eu tenho essa capacidade de perceber e identificar isso nas pessoas, eu tenho empatia com as pessoas. Outro valor universal é o senso de justiça. O senso de justiça nada mais é. O senso de justiça nada mais é do que você reconhecer o que é certo, o que é errado, certo? Isso é um senso de justiça. E as injustiças, e perceber também as injustiças que acontecem no dia a dia das pessoas. Educação também é um valor universal muito importante, né? Educação. O que seria educação? Educação, deixa eu ver como é que eu explico melhor para você. É agir de forma cordial, né? É ser educado, é ser amável, é se relacionar com os outros, seguindo o princípio de bom relacionamento. E é baseado a educação no respeito mútuo, na empatia, na humildade. Então, todos esses valores estão relacionados. A solidariedade. A solidariedade nada mais é que simpatia e atenção com outra pessoa. É você ter sentimento de desapego, você ter sentimento de compaixão, é colocar em prática o que você tem, a empatia, né? Colocar em prática a empatia. Né? Você tá vendo o que a pessoa está passando, você tem compaixão e se solidariza com as pessoas. E por último, um valor universal, a ética. A ética é viver de acordo com os valores morais. Amém? Então, já baseado nessa explicação, né, que eu tentei aqui, até me enrolei um pouco, eu peço desculpas, né, de uma forma de como explicar. Então, você já tem ideia, mais ou menos, do que são valores. E muito desses aí, você já aprendeu com seus pais. São a educação que você aprende até em casa, na igreja, e que vai permear a sua vida e vai lhe nortear na hora de tomar decisões, certo? Aí, o Salmo 1, o verso 1, que está a Bíblia diz, né, que eu gostaria de ler novamente com vocês, diz assim, que felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo daqueles que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Veja só, o salmista está dizendo aqui que feliz é aquele adolescente, que é aquela pessoa, né, sou eu ou você,
que a gente sabe identificar o que é certo e o que é errado e que sabe fazer boas amizades e não ouve conselhos daquelas pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor, que vão aconselhar coisas que estão contra aquilo que você aprende, aquilo que a Bíblia fala, que a Bíblia diz. Os verdadeiros amigos, eles não nos distanciam de Deus. Então, meu querido, quando você tiver seus amiguinhos na escola, seus colegas, vocês prestem atenção se eles estão lhe afastando de Deus ou estão lhe aproximando. Se são aqueles que estão lhe afastando, que estão lhe levando a fazer coisas erradas, como matar a aula, desobedecer, mentir para os pais, faltar ensaio dos adolescentes, por exemplo, não estudar. Então, meu querido, pode se afastar. Lembre-se do versículo 1 de Salmo 1, do verso 1, né? Felizes aqueles que não se deixam levar pelos maus conselhos. Amém? Esse é o ponto 1 da nossa lição, que nós acabamos de ler, falando sobre valores. O segundo ponto da nossa lição, que diz mesmo assim: decidindo sabiamente. Aliás, desenvolvendo meu sistema de valores. Eu tô perdida aqui com um slide, que eu fiz um slide aqui e o computador não tá me ajudando. Eu peço desculpa aí, tá certo? Desenvolvendo o meu sistema de valores. Aí o comentarista começa perguntando aqui: como é que você toma suas decisões? Baseado em quê? Aí ele começa a dizer, e é uma verdade muito importante, que os adolescentes, eles são muito levados pela emoção. Não só os adolescentes, né? Boa parte das pessoas é levada pelas emoções. E a mídia, sabendo disso, ela explora isso. Ela explora de um jeito para estimular o consumismo nas pessoas. Então, ela trabalha o lado emocional. E todos os dias surge uma moda nova, uma música nova, um jogo novo, um celular mais moderno, um aplicativo, né? E tudo isso ele vai trabalhando para que o adolescente busque isso, trabalhando. E você, baseado nisso, você vai tomando decisões. Mas você tem que ter sabedoria. Isso você pode até fazer em relação a algumas coisas materiais, mas em relação à fé, né, que é desenvolvendo o meu sistema de valores, em relação à fé, as coisas já são diferentes. O tipo de decisão que a gente faz é diferente. Olha o que diz aqui a lição. Em relação à fé, não podemos agir movidos pelos apelos da emoção, e sim da razão. Veja o que é que diz lá em Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Certo? Esse é o versículo que o apóstolo Paulo começou dizendo que você, em outras palavras, não entre nos moldes deste mundo. Você tem que ser diferente. Você não pode imitar os costumes das pessoas que estão no mundo. Você tem que experimentar, né, uma mudança na sua vida, de modo que você experimente a vontade do Senhor. E a vontade de Deus, ela é perfeita, boa e agradável na sua vida. O sistema mundano tem investido fortemente na mente dos pré-adolescentes para minar os valores, né? Aquilo que a gente aprende na igreja, aquilo que a gente aprende em casa com os nossos pais. E precisamos ter muita sabedoria, principalmente na escola, né? Você tem que ter conhecimento, você tem que ter firmeza para combater ou para não se deixar levar por doutrinações, por ensinamento. A gente falou isso, se eu não me engano, na lição passada, lembra? E uma forma de a gente combater isso, né? Deixar que Deus nos transforme é através da leitura, é buscando conhecimento bíblico, é conhecendo os valores do reino de Deus,
né? É exercitando a inteligência, é ler a Bíblia e pedir orientação do Espírito Santo. Então, meu querido, leia a Bíblia. Já tocando nesse assunto, você já leu a Bíblia hoje? Pois é, seria bom, né? Lembra que eu falei que existe até aplicativos que ajudam a gente a ler a Bíblia? Pronto, a ler a Bíblia é uma forma da gente se preparar e se fortalecer contra as astutas ciladas do inimigo, contra a mente, a nossa mente, que acontece diariamente. E desse modo nós desenvolvemos o nosso sistema de valores. O ponto 3 da nossa lição diz mesmo assim: decidindo sabiamente. Acompanha aí o slide, né? Chega um momento, o comentarista diz, que chega um momento em que é preciso aprender a tomar decisões certas sem abrir mão ou negociar valores. E olha o que ele deixa aqui para a gente ler. Em Tiago 1:22 diz mesmo assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponha-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Amém? É aquilo que eu disse no ponto anterior, né? Uma forma da gente desenvolver os nossos valores é lendo a Bíblia. Mas a gente não pode somente ler, né? Ouvir uma pregação, ouvir a aula que está sendo ministrada, ouvir o líder do adolescente falando. Não, a gente tem que ouvir a palavra e pôr em prática. Porque se a gente não colocar em prática, a gente está enganando a nós mesmos. É assim que diz o apóstolo Tiago. E é muito interessante, é muito forte isso aqui, certo? Aí ele diz mesmo aqui, ó: decidir sabiamente é decidir de acordo com os valores do reino de Deus. Embora o mundo tente nos convencer de que os valores são relativos, que não existe verdade absoluta, não é verdade? E que podemos fazer o que quiser sem se importar com o que os outros pensam, isso não é verdade. Qual é a filosofia, qual é o que o mundo prega? A minha verdade não é a sua verdade. Tudo é relativo. E a gente sabe que isso está errado, né? Os valores, a verdade de Deus, ela é atemporal, ou seja, ela não depende de tempo, ela não depende de cultura e ela é eterna. E você só consegue isso, meu querido, quando você está ligado no Senhor, quando você põe em prática a palavra de Deus, né? Aí eu queria até propor a vocês o seguinte, né? Como a gente pode, então, aprender do reino de Deus? Como é que a gente pode saber quais são os valores do reino de Deus? Quando a gente lê a palavra, a gente tem esse conhecimento. Mas eu vou dar uma dica a vocês. Por exemplo, Êxodo capítulo 20, versículos do 1 ao 17, está lá a relação dos 10 mandamentos, que são comportamentos, que são valores, né, que o Senhor estabeleceu para o povo de Israel, que serve para nós. Por exemplo, não matar, não mentir, não cobiçar, obedecer pai e mãe, adorar ao Senhor, são valores eternos. Outra coisa, os livros de Provérbios, Salmos, Eclesiastes, têm ensinamentos fantásticos e super atuais para a nossa vida. Eu estava lendo recentemente o livro de Provérbios e eu fiquei, Jesus, parece que isso foi escrito para hoje, para o dia de hoje. Então, quando você lê esses textos, você está aprendendo do reino do Deus, né, sobre o reino de Deus, e está pronto para combater qualquer coisa, qualquer ensinamento diabólico que surge aí no seu caminho. Os capítulos de 5 a 7 de Mateus, por exemplo, né, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, tem ensinamentos práticos para a nossa vida que são fantásticos, né? Que se a gente colocar em prática, a gente vai ser muito feliz. E por conta disso, eu gostaria de encerrar a nossa aula de hoje com alguns versículos, né? Tem muitos, mas eu consegui selecionar pelo menos 2 versículos aqui muito importantes. Eu quero que vocês acompanhem aí. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Salmos
119, verso 105. O que é que o salmista está querendo dizer aqui? Que quando ele lê e conhece a palavra é como uma luz que vai iluminar o caminho. E um caminho iluminado, você não tropeça, você não cai, você não cai em nenhum obstáculo que está na sua frente. Então a palavra ela é como uma luz no seu caminho. Ela vai lhe guiar, vai lhe nortear e não deixar que você tropece, nem caia, nem se engane com as coisas desse mundo. Outro versículo muito importante que eu gostaria que vocês lessem, está aí também, Provérbios 16:3, esse é fantástico e eu quero que vocês decorem e guardem no seu coração, que diz mesmo assim. Vamos ler? Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Vê que conselho maravilhoso o escritor de Provérbios disse aqui. Você está numa fase de muitos planos, de muitos sonhos, de muitas dificuldades. Então, ore, peça ao Senhor que abençoe os seus planos. E quando você abençoa os seus planos, o Senhor vai lhe direcionar para fazer escolhas sábias, tomar decisões sábias e tudo vai dar certo na sua vida. Amém? Esses são pelo menos esses 2 versículos que eu deixo para você. E vamos recapitular? Vamos lá? Os ensinamentos herdados da família, da sociedade e da localidade onde moramos formam o nosso caráter e a nossa maneira de viver. Nós vimos isso no primeiro ponto da nossa lição. Depois nós vimos que o sistema de valores desenvolvido na vida do cristão tem como base o ensinamento da palavra de Deus. E por último, nós vimos que decidir sabiamente é decidir de acordo com os valores do reino de Deus. E nós vimos aqui que só basta ler a Bíblia para conhecer, e eu dei vários exemplos aí de textos que você pode ler para enriquecer, para fazer você conhecer os valores do reino de Deus. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e que ponha em prática tudo aquilo que nós aprendemos hoje e que você possa ser feliz nas suas decisões. Amém? Vamos orar? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, por esta aula. Que a tua palavra, Senhor, fique guardada em meu coração, em nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Amém? Até a próxima aula.